muita gente assim dentro da igreja, teólogos, às vezes você vê sujeito falando sobre o que é o mérito, mas como se fosse um mérito simplesmente humano, né? Ou seja, sem fazer referência ao que é o mérito do ponto de vista teológico, né? E eu separei ali 3 tipos de noção de méritos, né? Isso não só o padre Garrigou Lagrange, mas outros tomistas ao longo desses 700 anos de tomismo sempre ensinaram isso, né? No plano natural, podemos dizer que o mérito é o direito a uma recompensa em reconhecimento a uma boa obra. O exemplo que eu pus ali, mais prosaico não pode haver, né? O menino mereceu tirar 10, ou seja, é um mérito humano proveniente de ter estudado, etc. É um direito a uma recompensa. Por uma boa obra, você tem um certo direito a uma recompensa. Acontece que o mérito aqui que eu estou falando, né, que faz parte de um tipo de bem que é sobrenatural, ele não é esse. Porque mesmo a salvação eterna, né, que trará a felicidade eterna para os eleitos por presciência divina, ela não depende do homem, né? Deus não salva quem Ele salva em previsão dos méritos que a pessoa teria, né? Se fosse assim, a salvação não dependeria só do homem, né? Por isso Santo Agostinho diz num livro que é um mistério como Deus salva outros humanos e deixa perder homens absolutamente bons e justos, né? E diz, mas como pode ser isso? Não sei, só sei que a justiça de Deus é justiça e não nos cabe decidir isso é um mistério. Todo mundo que tentou resolver esse mistério caiu para uma heresia ou para outra, né? Esse é o tipo de coisa que a teologia não tem como resolver de forma apodítica. O que ela pode fazer é conceituar o que é a predestinação, né? De que maneira Deus predestina alguns à salvação. O que você não resolve teologicamente é porque Ele deixa alguns se perder, né? Mas o mérito sobrenatural não é esse do menino que tirou 10 na prova. Porque este, como eu botei aqui, é direito a uma recompensa em reconhecimento a uma boa obra. O mérito sobrenatural é direito a uma recompensa por uma graça de Deus. Já não depende de nós, né? E isso, separei 3 tipos de mérito, é um conceito analógico, como quase tudo em Santo Tomás, né? Um dia nós vamos ter um encontro aqui sobre analogia, isso aí também é muito importante ter, não cabe destrinchar isso agora, mas é um conceito analógico, né? Primeiro, tem aquilo que os teólogos escolares chamaram de mérito de perfecto condigno, ou seja, perfeitamente condigno, é um mérito perfeitíssimo, e este só cabe a nosso Senhor Jesus Cristo, que é um mérito perfeito da sua oblação na cruz, que trouxe para nós a salvação. Então, quando se diz que alguém se salva, alguém recebe uma graça, é em previsão dos méritos de Cristo na cruz. Cristo mereceu por nós a salvação que nós não merecíamos. Então, esse é um mérito perfeito. É Cristo quem nos dá. Então, foi como eu botei aqui. É o primeiro mérito, é o mérito perfeitamente condigno que é de Cristo para o homem. Ou seja, ele faz esta via, né, de cima para baixo. Né, um mérito em relação ao qual, não só porque entregou a própria vida, mas sendo uma vida divina, nos apontou um caminho de salvação. Mas esse é o mérito perfeito, em relação ao qual todos são analógicos. Abaixo desse, vamos dizer assim, é o mérito de condigno, simpliter, como se diz em latim, ou seja, simplesmente de condigno. E esse é o tipo do mérito, como eu pus aqui, do homem para si mesmo pela graça. O que se quer dizer com isso? O justo procura seguir os mandamentos, certo? O homem justo não só procura trazer em seu coração as coisas da Sagrada Escritura, procura trazer em seu coração e na sua inteligência as coisas boas que ele aprendeu, né? Ele procura estimular essa tendência radical que todos nós temos a Deus, mesmo quando não sabemos, né? Então, esse homem justo, ao fazer esse esforço para abrir-se à graça, ele tem o chamado mérito de condigno, ou seja, ele é condigno de receber essa graça, ele tem uma dignidade. E Deus, como diz Santo Tomás, né, esse homem se torna amigo de Deus, porque a graça é um sinal da amizade de Deus conosco, da recuperação da amizade de Deus para conosco. O homem foi feito no estado original,
em perfeita amizade com Deus, perdeu-a pelo pecado. Cristo veio resgatar essa amizade, mas de forma sobrenatural. Então o homem justo, aquele que busca a santidade, ele de alguma maneira se torna amigo de Deus novamente pela graça, pelo estado de graça habitual, né? Porque há várias graças, há graça antecedente, consequente, eficaz, há várias, a graça também é uma noção analógica, né? Mas o homem que habitualmente está no estado de graça, ele recebe mais graças para atualizar várias outras coisas. Para vocês terem uma ideia de como isto é, me ocorreu agora um exemplo, que é a própria Nossa Senhora, né? O que diz o dogma? Maria, o anjo da Anunciação diz: salve, cheia de graça. Havia em Maria uma plenitude de graça inicial, em previsão ao fato de ela ter sido escolhida por Deus desde a eternidade para ser a mãe do Verbo encarnado. Então, Deus dá graças para que cheguemos à glória. E quanto mais graças temos, é sinal de que mais glória teremos, ou realmente, como no caso de Nossa Senhora, que já está gloriosa no céu, ela tinha uma plenitude inicial de graça. Mas o padre Garrigou Lagrange, nesse livro sobre a Mãe do Salvador, ele diz: olha, mas essa plenitude ainda comportou graus. Por exemplo, a anuência dela, o anjo da Anunciação, lhe trouxe mais graças eficazes e atuais. E assim, sucessivamente, até o dia da oblação interna que ela fez diante da Santa Cruz, ao ver seu filho oferecer-se pelo gênero humano. Então, o mérito decondígnio, ele traz essas graças. O homem, na verdade, ele se ajuda a si mesmo, tornando-se amigo de Deus. Tá? Depois temos o chamado mérito de congruo. Aí vem a palavra congruência, né? Que seria o mérito de conveniência. Como eu pus ali, esse também se divide em dois. De congruo próprio, que é esse, olha que coisa bonita. Esse homem que se tornou amigo de Deus pela graça habitual, ele adquire certos direitos em relação a Deus. Santo Tomás chega a dizer que é in iure amicabilis, direito de amizade divina traz para ele certas prerrogativas que Deus concede. Do mesmo jeito que nós concedemos coisas a quem amamos, aos nossos amigos, aos nossos filhos, etc, etc, esse homem que busca a santidade, ele tem certos direitos. E esse mérito de congruo é um que este homem consegue para outro homem, é de um homem a outro. Por exemplo, um monge lá em estado de oblação interior no seu mosteiro, rezando, consegue a salvação para um amigo. Ele consegue de Deus a conversão de um infiel. Ele consegue uma graça especial para alguém que absolutamente não merece nada, porque nem esforço a abrir-se a graça faz. Então, esse é o mérito de conveniência. É conveniente a essa amizade que Deus responda a ela trazendo algo, por exemplo, o que seria a graça das graças é evitar que o sujeito morra em penitência final. Ele ter graças eficazes, atuais na hora da morte, para poder morrer nesta amizade. Porque nisto consiste a salvação ou perdição, só nisso. Ou morremos amigos de Deus ou não. Por isso que tem a Nossa Senhora da Boa Morte. Ou seja, o momento da morte é o mais importante num certo sentido. O Padre Antônio Vieira tem um sermão extraordinário que ele diz: a morte é o momento mais dramático que há. Não é pela vida que acaba, e sim pela eternidade que começa. É neste momento que nós devemos ter a graça de realmente nos reconciliarmos com Deus, porque depois não vai ter jeito. Vamos estar já fora do tempo. As nossas operações anímicas, vamos dizer assim, ou seja, da nossa alma, já não vamos ter mais o corpo como sustentável. Morreu o estado de pecado mortal, infelizmente, babau. E por fim, um outro tipo de mérito, mas esse é bem por analogia de atribuição extrínseca, ou seja, é uma espécie de analogia em que eu atribuo ao mente uma qualidade que na verdade pertence a outro. É o menos meritório que há, que é o mérito do homem em pecado mortal, que recebe uma graça para a oração de súplica. A oração, ela tem um caráter, entre outras coisas, de súplica. Súplica à misericórdia divina. Então, esse homem em estado de pecado mortal, ele também pode receber graças atuais para recomeçar esse caminho de amizade para com Deus. Mas aí não é um ato meritório propriamente, é meritório só por analogia.
porque os atos meritórios sobrenaturais são esses três. Né? O perfeitíssimo decondigno, que é o de Cristo, e vem de Cristo para os homens, né? O decondigno, que é do homem para si mesmo, por intermédio da graça, e o congruo próprio, que é o método de conveniência em que o homem consegue uma graça especial para outras pessoas. Aliás, essa é a função dos homens espirituais. Né? Por que alguém se torna freira ou monge? Hoje em dia é para fazer projeto social, né? Para fazer política, etc, etc. Né? Mas, propriamente, o papel de um monge, né, que Aristóteles não compreenderia, por exemplo, porque ele dizia que é alguém que se separa da polis, das duas uma, ou é uma besta, ele diz isso, né? O sujeito que simplesmente não quer saber das coisas da polis, ou seja, da cidade, da política, ou ele é uma besta ou é um deus. Ele não conheceu São João Batista, né? Não teve a fé, não conheceu os monges do deserto, né? São Simão Chilita, né? Para ele isso seria um absurdo, porque o âmbito supremo da felicidade humana, segundo Aristóteles, se dá nos rincões da polis.